outra possibilidade de você apresentar o seu livro, que são os coletivos. E quando a gente está falando em coletivo, a gente não está falando exatamente de livros em coautoria, não, né? Vamos entender que aqui nós estamos falando de coletivos. Quando a gente fala de coletivos, a gente está falando de feiras, de locais de encontro onde outras pessoas do mesmo nicho que o seu estão. Porque você tem que entender o quê? Que o seu maior concorrente, né? O seu concorrente, aliás, ele é o seu maior aliado. Porque os leitores nem sempre eles são exclusivos, né? A gente tem que entender o quê? Que o leitor não vai ler somente aquele escritor. Geralmente ele gosta daquele gênero literário. Então a gente pensa o quê? A pessoa está lendo um romance de ficção, ela terminou um romance de ficção, provavelmente ela vai procurar outro romance de ficção. Então, se você tem uma parceria com o seu concorrente, né, a pessoa que você acha que é o seu concorrente, mas que na verdade não é, pode ser seu parceiro, por que não você indicar o livro dele e ele indicar o seu? Do tipo, você terminou de ler o meu livro, você gostou, cara, eu vou te indicar um outro escritor que escreve parecido com o que eu escrevo e com um livro muito bom também, né? Se você gosta dos meus livros, você também vai gostar dos livros dele. E isso é uma parceria, porque você, além de você trazer valor para os seus leitores, do tipo, poxa, o meu escritor preferido, ele indica outros escritores que também são bons, são escritores que ele gosta, que ele lê, ele se inspira nessas pessoas para criar as histórias que eu gosto. Então ele também vai ter histórias que provavelmente eu vou gostar, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, quando a gente traz essa questão do coletivo, não sendo um livro em coautoria, como a Gisele muito bem colocou aqui no início desse bloco, a gente também tem que pensar na força do grupo, né? Divisão de custos em feiras, indicações para mesas de eventos e resenhas cruzadas, né? Nós temos, por exemplo, um grupo de escritoras lá em Recife que participa da Bienal de Recife, por exemplo. E aí o que elas fazem? Elas montaram um grupo de escritoras, juntaram o famoso União Faz a Força, né? Que é o que? Elas se juntaram e elas compraram, por exemplo, um pacote para estarem num stand durante toda a Bienal, que acontece às vezes de 10 a 12 dias. E aí o que elas fizeram? Juntas elas conseguiram pegar um stand e elas fizeram o quê? Trabalham com que todas participem da Bienal ao longo de toda a feira, né? Então você compra, digamos assim, a cota de um stand, né? Um grupo de 20, 30 escritores da região. E aí o que faz? Olha, e aí eles meio que se organizam assim, olha, eu não consigo estar todos os dias da Bienal aqui, né? Porque eu tenho meu trabalho, ou durante a semana sou professor, enfim, eu não consigo estar aqui o 100% da coisa. Então, ao mesmo tempo que elas unem força para poder participar de uma Bienal do Livro, por exemplo, elas também compartilham a mesma experiência no mesmo local em dias diferenciados. E aí o que acaba acontecendo? Além de ter essa força, essa união do grupo, onde todos têm a oportunidade de apresentar as suas obras literárias, aquele stand ele acaba se chamando a atenção. Por quê? Porque não é um stand de uma única editora, não é um stand de um único escritor ou de um stand no formato padronizado. É um stand que eu chamaria de stand dinâmico, né, Gisele? O que seria stand dinâmico? Todo dia, toda hora vai ter eventos, mini eventos acontecendo, escritores trabalhando rodas de conversas, ou talvez fazendo uma gamificação, dependendo do livro que está acontecendo, fazendo a sessão de autógrafos, fazendo uma mini palestra, enfim, o que essa força do grupo que inicialmente se trabalhou um coletivo, acaba se tornando algo dinâmico, algo atrativo, e aí o seu stand, o stand desse coletivo de autores, ele acaba chamando a atenção dentro da própria Bienal ou até mesmo de uma feira de livros, né, Gisele? Exatamente, né? Outra força que o coletivo tem é a inteligência de mercado. Para quem não sabe, inteligência de mercado é você conseguir trabalhar da melhor forma para reduzir custos para você poder trabalhar com o seu livro, né? Então,
você consegue, através do coletivo, conversar sobre uma troca de fornecedores, saber quem faz as melhores capas, quem faz as melhores ilustrações para o que você está buscando, onde conseguir imprimir, às vezes mais em conta, porque a gente pensa o quê? A gente economiza os dois ativos mais valiosos que a gente tem na hora da produção de um livro, que é tempo e dinheiro, né? Então, o nosso tempo, ele é caro, o nosso tempo, ele é escasso hoje em dia. E quando a gente trabalha num coletivo, o tempo que eu teria que ligar para, às vezes, 10 fornecedores, se eu tenho um coletivo que sabe qual é o melhor fornecedor, qual é o fornecedor com o melhor custo-benefício, nem sempre o mais barato, mas o melhor custo-benefício, eu vou aonde o meu coletivo indica, né? Porque se o meu coletivo confia neles, porque realmente já passaram por outras situações, porque geralmente esse coletivo ele é formado por pessoas com menos experiência e com mais experiência. Então você vai aprendendo com todas as nuances e com todas as expertises presentes dentro desse coletivo, né? Fazendo com que você realmente economize, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso ativo mais, creio eu que eu acho que hoje o nosso ativo mais poderoso que é tempo, né? E o dinheiro através da recuperação do melhor custo-benefício, porque afinal de contas não adianta a gente também tentar buscar só preço, né? Tentar buscar coisa mais barata e não ter uma qualidade minimamente boa para poder entregar o material para o nosso leitor, porque o leitor ele percebe, né? Se o material ele é bom, se ele não é bom, se essa impressão é feita corretamente, se esse livro passou por alguma revisão, se essa capa foi feita pensada no leitor ou se foi só uma coisa jogada só para colocar o título do livro ali, o nome do escritor e tudo mais, né? A gente está hoje com um público, principalmente o público brasileiro, a gente está com um público extremamente exigente, né? Exigente em que termos? No termo qualidade. Se a sua capa é boa, se a sua capa é muito boa, o mínimo que se espera é que o conteúdo do livro seja melhor do que a capa, né? Porque às vezes a gente já viu capas que podem até não chamar tanta atenção, mas com conteúdo do livro assim, ó, espetacular. E o contrário também. Capas maravilhosas e um conteúdo medíocre, né? Então, a gente já viu as duas situações, capas super mega ultra trabalhadas com verniz localizado, com estampa, com relevo, com não sei o que, e quando você abre o livro, um livro pífio, escrito de forma muito superficial e que você consegue identificar várias nuances de inteligência artificial e de cópia e tudo mais, né? Então, livros que não são tão bons de conteúdo, mas com capas maravilhosas, o contrário também. E quando a união dessas duas coisas acontece, uma capa muito boa, com uma história muito boa, aí a gente encontra, né, o nosso lugar ideal, né, Jeff? Exatamente, né? E aí, indo para um próximo ponto, que é a questão do perigo do isolamento, né? Como a falta de contato com pares acaba sufocando a sua criatividade e as chances de negócios, né? Quando você trabalha isolado, quando você não pensa no coletivo, o que acaba acontecendo? Você acaba se desmotivando e quando você se desmotiva, a sua criatividade vai embora. Da mesma forma, quando você está trabalhando de forma isolada, sozinho você até chega lá, mas juntos você chega muito mais rápido e muito mais forte, né? Tem aquela famosa frase que juntos todos somos mais fortes. Quando você está trabalhando nessa questão do coletivo e entendendo que talvez um outro escritor do mesmo ramo literário seu não é seu concorrente, sim seu maior aliado, faz com que você compartilhe e experiências e compartilhando essas experiências, a sua criatividade acaba se tornando melhor, né? E com certeza os negócios, as chances de negócio acabam se tornando muito melhor. Nós vemos que acontece esse movimento e quando há esse movimento do coletivo, todo mundo sai ganhando. Por quê? Como muito bem colocado pela Gisele, o tempo hoje é o maior ativo, o seu maior ativo. E por que ele é o seu maior ativo? Porque tempo perdido, o tempo que passou, ele não volta mais. Quando você compartilha, quando você trabalha com o coletivo, você tem muito mais chances de alcançar negócios e, principalmente,
trabalhar o seu ócio criativo, né, Gisele?